Convido os irmãos a estarem de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. 1 aos Coríntios 14, verso 1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Senhor, dá-nos a tua bênção para esta palavra aos teus servos e alcança o nosso coração com a tua palavra. Te pedimos que em todo este seminário o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Dá-nos a tua bênção, contamos com ela, oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, o nosso assunto aqui é aperfeiçoamento dos dons, não é? Os irmãos já tiveram aula de dons espirituais no principiantes, depois no primeiro período, uma leve introdução ao aperfeiçoamento, e depois no segundo período os irmãos tiveram aulas de dons, se referindo às várias manifestações do Espírito Santo em toda a Bíblia. Em as três pensações. Então, os irmãos viram, se lembram, no segundo período? Sim ou não? Os irmãos viram no Velho Testamento o Espírito Santo agindo como ele agia. Ele vinha sobre uma congregação, sobre uma pessoa, mas voltava. Ele não tinha morada certa. Depois os irmãos viram os dons, o Espírito Santo sobre a vida de Jesus, o ministério dele. E agora, no terceiro período, o que se pretende aqui nessa palavra aos irmãos, nessa aula, é uma abordagem um pouco mais abrangente. Porque numa classe de terceiro período, o principiante, eu estou vendo daqui uma irmã deitada no ombro da outra, pode levantar. Ó, eu sou excelente de mira. Daqui lá não erro esse apagador na testa de jeito nenhum, vai ficar aqui. Certo? Não, é terceiro período, não é? Então, não tem problema, ninguém se escandaliza com nada, não é verdade? Fica assim deitado, que irmã tem uma mania muito boba. Pega aquele cabelão, começa, enrola, aí trava um negócio aqui em cima, uma caneta, faz uma caixa de marimbondo desse tamanho, quem está de trás fica querendo ver a aula, não consegue. Aí lá no meio da aula, quando o outro se acostumou assim, ela tira, bum, cai aquilo tudo. Aqui não, hein? Aqui no Manaí não vai fazer não vou deixar não. Bom, vamos lá. Então o que se pretende aqui é uma abordagem um pouco mais direta. Os irmãos estão vendo, né? Porque é terceiro período. Então o que nós precisamos entender como terceiro período? Paulo, quando descreve os dons na palavra, nessa carta aos Coríntios, quando Paulo fala, segui o amor e buscai com zelo, ele não estava falando de alguma coisa que iria acontecer na igreja, não. Ele não fez isso, não. Ele observou a igreja de Corinto. Ele viu que a igreja de Corinto era batizada com o Espírito Santo, que ela tinha dons, ela tinha vários dons, e Paulo começa agora a doutrinar aquilo que o Espírito Santo já tinha feito. A diferença da doutrina desta obra em relação às outras igrejas tradicionais, o que seja, é que primeiro o Espírito Santo faz, e depois nós começamos a ver qual é a melhor maneira de ajustar aquilo que o Espírito Santo já está fazendo dentro da igreja. Então, dons é a mesma coisa. Paulo começa então a direcionar a igreja para aquilo que era proveitoso, para aquilo que era útil, para a edificação da igreja. Não é de quem foi batizado com o Espírito Santo, quem teve dons, não. É a edificação da igreja, porque foi útil ao corpo. Meus irmãos, vejam só, o dom espiritual, ele não pode, eu quero deixar essa palavra aqui para introduzir o assunto. Ele não pode ser entendido nesta obra que nós estamos como um sinal. Os movimentos pentecostais fizeram do dom um sinal. Então a pessoa diz assim, não, há 10 anos atrás, quando eu me converti, eu estava num culto, e aí eu cheguei lá com um problema, e Deus deu uma visão, eu estou imaginando aqui.
Deus deu uma visão comigo, assim, assim, assim. Bom, tudo bem. Ou seja, eu fui num culto, eu estava com um problema no estômago e fui curado naquele culto. Ótimo. O Senhor deu um dom, manifestou um dom de cura e curou mesmo. Curou. Mas foi há 10 anos. 10 anos se passaram. Então, qual é a diferença nossa para o movimento pentecostal ou para onde o Senhor está derramando o Espírito Santo, onde quer que seja? Ali, para ele, aquele dom foi um sinal. Esses sinais seguirão os que crerem. Foi um sinal. Mas acabou. Então, o movimento pentecostal faz do dom o fim. O Senhor mostrou que o anjo está aqui. Aí a igreja, glória a Jesus, aquela coisa. Mas, sim, para nós nessa obra, nós queremos saber mais. Sim, o que ele veio fazer. Então, para nós, o dom não é o final, ele é o início. Ele é o início de um caminho. Quando o Senhor manifesta um dom conosco, para nós começa uma direção, uma orientação. Essa é a diferença. Então nós não podemos entender dom espiritual aqui, no terceiro período, como um sinal. Dom espiritual não é tão somente um sinal. Ele é um sinal sim, mas para nós ele é mais do que um sinal. Ele está dentro de uma estrutura de obra. E qual foi o problema com os movimentos que foram batizados com o Espírito Santo e tiveram dons? O problema lá foi, na verdade foram dois. Vou deixar aqui no quadro. Primeiro, governo. Eles não tinham governo para governar os dons. Segundo, eles não tinham corpo. Nós temos essas duas doutrinas muito bem aplicadas na obra. Louvado seja o Senhor. Amém? Por isso que os dons para nós, eles não são tão somente um sinal. Eles são o início, né, de uma caminhada. Então a pessoa tem um dom, ela é batizada com o Espírito Santo e ela passa agora... Vocês estão me acompanhando, irmãos? Sim ou não? Sim. Café estava fraco? Amém. O dom, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, dentro do corpo, ela passa a ser um instrumento dentro do corpo. Então ela começa a ter dons, ela é edificada pelos dons, mas os dons que ela tem são entregues, então eles começam a fazer a vontade do Senhor ser colocada em prática dentro da igreja. Meus irmãos, por isso que o texto de Paulo diz assim, Paulo escreve um texto dizendo assim, olhem para cá agora, olhem para a tela. Diz aqui, segui o... Esse verbo aqui está no imperativo, é uma ordem, seguir, é uma ordem. Mas ele diz assim, seguir o amor. Quem é o amor? O amor é Jesus. Mas Jesus também é a palavra. Então, seguir a... Vamos lá, seguir a palavra. Seguir a palavra, que Paulo está dizendo. Ah, tá bem. Terceiro período, não é? Tudo certo. Quem tem dons espirituais tem que ter a vida de acordo com a palavra. Primeiro, um dom espiritual não pode ferir a palavra. Não pode. Nós estávamos fazendo um batismo aqui, fui batizar um rapaz, o Senhor já tinha falado conosco que ele ia ser diácono. Quando ele entrou na obra, ele se converteu, o Senhor deu essa revelação. Tinha dado a mim e tinha dado a um outro pastor também. Nós fomos batizá-lo aqui, aí a irmã que estava assim do lado, olhando o batismo, falou assim, tive uma revelação, pastor. Aí eu cheguei perto dela, pode falar. Ela falou assim, o senhor falou que é para levantar ele como diácono. Eu falei, eu sei disso. Ela falou, não, mas é agora. Eu falei, agora não. Ele está molhado, encharcado. Ele vai levar uns 5 anos para enxugar, porque o senhor vai pegar ele primeiro, torcer, sacudir, bater, botar no varal. Vai levar uns 5 anos essa secagem. Mas por que nós não podemos... O dom era do Senhor? Pergunta aqui para essa classe. O dom era do Senhor? Sim. O que estava errado? Ele estava ferindo a palavra, porque a palavra fala que o diácono não pode ser neófito, ele não pode ser novo. Então o dom espiritual não fere a palavra, não pode ferir a palavra. E a outra coisa interessante do dom é o seguinte, quem tem dons, se você entrega dons no corpo, você tem que estar aqui dentro.
de acordo com a palavra. Esse negócio de gente que entrega dom ralo, nós estamos combatendo isso severamente. Nós, pastores, estamos de olho nisso, ou deveríamos estar. Nós estamos combatendo, os irmãos me perdoam aqui, terceiro período pode falar tudo, né? Ninguém se escandaliza não. O dom ralo, isso virou uma praga. Desculpe a minha expressão. Hein? Você chega num culto profético, quando a pessoa te entrega um dom assim, olha, o Senhor revelou que Ele está presente. Ó. Aí, é só hoje que Ele está presente? Não, me avisa quando Ele não tiver que eu vou embora, eu não vou ficar aqui no culto, fazendo o que aqui? O Senhor revelou que quer dar uma bênção a um homem. Ah, é? Ah, entrou um homem, desculpe aqui, hein? Entrou um homem aqui com problema de saúde e tal, que todo homem depois de 50 anos começa a ter esse problema. Problema tal. Deve ter 50. Esse tipo de dom não interessa para nós mais. Já passou isso no nosso tempo, acabou. Meus irmãos, os dons espirituais, de acordo com a palavra, porque Paulo está dizendo, seguir a palavra. Já viram os dons da palavra? É assim, Daniel, eu vi um animal, era um leopardo, assim, assim, assim. Ele estava virado para o norte, ele dá detalhes. Ele dá detalhes. Zacarias tem visões extraordinárias do templo, Ezequiel tem visões do templo. O templo tinha tantos côvados de comprimento, por tanto de largura, saía as águas me davam pelos dedos, depois eu andei 1000 côvados, a água chegava no joelho. São detalhes. Dom espiritual tem que ter detalhes. Esse negócio, pastor, tive uma visão. Sim. Entrava aqui uma vida. Eu já paro o grupo na hora. Para aí. Vida é o quê? Homem ou mulher? Não sei. Não, peraí. Você não sabe a diferença do homem e uma mulher? Você viu? Eu vi, era uma vida. Uma vida o quê? A lagartixa é a vida. Na minha igreja tem uma que fica lá, atrás da samambaia. Todo culto ela passa. Eu sei que ela passou na parede porque as irmãs ficam tremendo. Ela passou lá, a lagartixa. Andorinha é vida também, fica dentro da igreja. Então, era homem ou mulher? Não sei. Então você fica aí no cantinho do grupo aí clamando para o senhor te mostrar o que era. Não podemos. Eu não posso. Ninguém pode mais com esse tipo de coisa. Meus irmãos, não tem jeito. Então o dom espiritual, ele tem que ter detalhes. Entenderam isso? Sim? Sim, muito bem. Outra coisa que Paulo diz. Vamos lá, vamos andar um pouco. Olhem para o quadro. E buscai com zelo. O que é zelo? Você diz assim, fulano de tal é zeloso. O que você está falando na verdade? Hein? Cuidadoso, ele conserva. Quando você diz que fulano é zeloso, na verdade você está dizendo o seguinte, ele conserva. Ele é tão zeloso com o carro dele, ele conserva o carro. Ele conserta o que está errado. Então, dom espiritual, para você manter o dom, para ele não ser só um sinal na sua vida, para ele ser uma continuidade, você tem que consertar o que está errado na sua vida. Eu vou falar algumas coisas aqui, porque o Senhor deu uma revelação, uma visão, que eu falava isso na minha aula. Olha, quem tem dons espirituais, tem que ter zelo com certas coisas. Quem quer ser usado dentro da igreja, tem que ter zelo com certas coisas. Jejum, a santificação, a postura. Porque quando você entrega dons, você passa a ter uma postura diferente. A igreja, os novos convertidos, eles olham para o pessoal do grupo de intercessão. Eu me lembro quando eu me converti, o pessoal abria a portinha do grupo de intercessão, saía assim, eu ficava babando de inveja. Eu queria tanto entrar no grupo de intercessão, era difícil, o grupo de intercessão naquela época era difícil de entrar, hein? Não era fácil como está hoje, não. Era difícil, o Senhor tinha que dar 2, 3 sinais, o pastor esperava. Você levantar do grupo de intercessão, era quase que um diaconato. O grupo saía, quem entregou o dom? Fulano de tal, a irmã é do grupo de intercessão, Você começava a considerar, porque você sabia que ali dentro tinha um pessoal com comunhão, com intimidade com o Senhor, com santificação.
com jejuns prolongados, com madrugadas. Então, essas coisas precisam ser arrumadas. Nós estamos preocupados com certas coisas. Tem um calor excessivo atacando as irmãs. As irmãs estão sentindo tanto calor, tanto, que elas estão vestindo camiseta, alcinha. E quando chega aqui, na nossa região aqui que tem muita praia, na época do calor, elas dão uma síndrome de bife. Elas gostam de passar óleo e ficar queimando no sol. Aí elas chegam à noite na igreja torrada. E quer entregar dons. Olha, não tem jeito não. Sentou lá no grupo de louvor, vestidinho. Você já viram algum varão aí na igreja de camiseta? Já viu isso? Tem aqui no Manaus, já viram alguém aqui, algum pastor de camiseta? O calor danado, nós somos de terno, gravata. Por que tem algumas que vão de alcinha? Ó, tem jeito não. Eu tô calmo, gente, pode ficar sossegado aí. Não tô preocupado não. Tá certo? Tem que ver essas coisas. As roupas curtas demais, aí senta, aquele banco do grupo de louvor fica de frente para os pastores. Aí fica constrangido, começa a esticar. Não vai esticar mais do que está aquilo. Aí não pode sentar. Tem umas que tem a cara de pau, trazer uma toalha. Elas querem botar o violão no colo, elas querem botar uma toalha. Olha, não fica bem para nós, não é? Essas coisas não ficam bem. Ah, pastor, pode usar brinco? Pode. Não pode usar um aro de bicicleta desse tamanho na orelha. Fica um negócio. Olha, quando eu vim para essa obra, eu fiquei impressionado de ver o equilíbrio. Essa obra, a característica dela é o equilíbrio de tudo. Ela tem que ficar feio para servir o Senhor? Não, absolutamente. Eu acho que as irmãs tão bonitinho, um brinquinho, uma coisa ajustada, né? Agora, botou um negócio desse tamanho pendurado na orelha. Tem umas que fazem 5 furos na orelha. Coisa feia. Por que é feio isso para nós? Porque o mundo faz isso. O mundo faz, então você não sabe. Isso aqui é uma irmã da minha igreja. Você olha assim, será? O negócio não está parecendo uma serva do Senhor, pelo menos cheia do Espírito Santo, com dons, não está parecendo. Uma esticou a mão para mim, passa o Senhor, pastor. Eu fiquei até com medo de pegar na mão daquela unha preta, aquele negócio. Eu falei, o que é isso? Parecendo a família Adams. Eu fiquei com medo. Falei, não é? Pastor, a irmã aqui é uma benção, hein, pastor? Essa irmã aqui é uma benção. Fez 3º período lá em Queluz. Mas briga com todo mundo. Como é que você pode entender um negócio desse? Você vai na igreja lá, reclamação, todo mundo reclama, pastor, ninguém está aguentando fulano aqui dentro. Por quê? Porque não tá. Eu estou falando só das irmãs, tem homem também, porque homem quando fica com essas bobagens, é mais bobo que mulher ainda. Negócio de picuinha, aquele negocinho. Tem umas que quando eu sei que eu tenho que telefonar para casa de alguém, meu Deus, eu vou ter que ligar para lá. Porque eu sei que eu vou ser maltratado no telefone. Eu detesto isso. Então eu pego o telefone e já pego assim. Aí do outro lado, toco o telefone do outro lado. Alô? Meu pai. Ei, irmão, pode ser, tudo bem? Queria falar com ele. Não está aqui não. E à noite está na igreja, com aquela carinha de santo, Bíblia debaixo do braço. Senhor, e fala baixinho. Fala grosseiro, como fala com todo mundo. Aí na igreja. Então, olha. Zelo, postura, não é? Não pode ser assim. Eu tenho orientado os pastores a olhar casamento. Casamento aparece dons de tudo quanto é jeito. É dom para falar de cor de convite. Que bobagem. Você acha que o Espírito Santo está preocupado com isso? Aquela cafonice, cheio de laço, coisa horrível, convite. Você acha que alguém está preocupado com isso? Olha, tem que olhar, os pastores têm que olhar essa questão de casamento. Casamento, se inventa tanta coisa com casamento. Você chega às vezes numa igreja para fazer um casamento, tem de tudo lá dentro, bananeira, tem tudo lá, puseram lá. Você olha lá da porta, não vou entrar aí não. Que é a igreja Maranata mesmo? Não, é assim, pastor. Não é possível. Não, que deve ser igreja católica. Não é não. Pode entrar. Não entro. Porque inventaram tanta coisa. E outra coisa, hein? Minha filha casou agora em outubro
Eu não fiz nada no casamento dela. Quem fez foi Kleber. Pastor Kleber foi lá, cuidou de tudo, cuidou da igreja. A única coisa que eu vi no casamento da minha filha, sabe o que foi? O vestido. Ela escolheu o vestido, chamei as duas. Ela e a Rita, senta aqui. Quero saber do vestido. Eu olhava, não, quero ver. Porque se você aparecer lá vestida para o Oscar, vou mandar botar uma toalha nas suas costas, para tapar. Então eu quero ver aqui. Aí me mostraram. Não, tá ruim. Esse ombro de fora aí não tá bom não. Pode subir esse negócio aí, inventa alguma coisa, tapa. Porque senão, pastor, olha, vai fazer um culto de casamento. A noiva entrou lá, toda transparente, negócio. Manda o grupo cantar, vai alma tristonha. Pode mandar cantar na hora. Vai alma tristonha. E no final, quando ela sair, canta misericórdia, misericórdia. Vai embora. Vou cantar, por minha conta. Não é possível. Não é possível. Nós tínhamos uma irmã na nossa igreja, estão falando de zelo, né? Zelo. Terceiro período aqui, não é? É? Terceiro período. Então vamos lá. Tinha uma irmã na nossa igreja que chegava, tinha dons excelentes. De repente os dons sumiram. Aí nós ficamos, o que está acontecendo? Olhamos tudo, dízimo, estava tudo certinho, né? Aí o Senhor deu uma revelação. Ela está assistindo novela antes de vir para a igreja. Aí ela entrou no grupo de intercessão e falei, irmão, o Senhor deu uma revelação a teu respeito. Você está assistindo novela. Ela, não, está assistindo aquela coisa. Isso está minando. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Hein? Toda mulher que assiste novela é oprimida. Mulher. Porque homem não assiste novela, tá certo? Hã? Ó. Peraí. Peraí um pouquinho. Eu falei homem, ó, homem. Homem que é homem, nessa obra só tem homem, tá certo? Homem. Não assiste não. Certo? Por que vocês estão rindo? E olha, nós começamos a ficar velho de obra, você começa a fazer algumas concessões. O Espírito Santo não tem esse negócio não, mas nós começamos, aqui e tal. Você estava onde, rapaz? Esse dia passei por um rapaz ali, você estava onde? Não, eu estava aqui. Não, peraí, era a rua do cinema, comecei a apertar. Peraí, onde você estava? Não, estava ali aonde? Aí apertei, não, estava assistindo um filme, que coisa feia, né? Cinema, para nós, feio, né? O que os irmãos acham? Um servo dessa obra, cinema. Quando eu era menino, na escola dominical, minha professora ensinou um negócio, nunca mais esqueci. Ela falou para mim assim, Maurilo, não entre num lugar que o seu anjo fique pro lado de fora. Eu era menino, guardei. É verdade. Eu acho que o anjo não vai no cinema, não. Pelo menos os que eu conheço, não entram lá, não. Tá bem? Bom, vamos para frente. Já bati demais, né? Os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, o que interessa para nós é o caráter profético do dom. O dom solto, para nós, não interessa em nada. Absolutamente. O que interessa para nós, sinal não interessa para nós, não. O que interessa para nós é o caráter profético do dom. Então, pode passar. Vejam só. Caráter profético. Libertação. Quando é que o dom liberta? Quando ele vem da parte do Senhor, ele liberta. Eu conto sempre aqui de uma irmã que nós fomos buscar no hospital, ela tinha perdido o filho. Alguém tem alguma palavra para dar para uma irmã que perdeu o filho? No 7º mês de gravidez? Perdeu. Ela me chamou e disse assim, pastor, a única coisa que eu tenho para pedir, pede para as irmãs ir lá em casa desmontar o quarto do neném. Que eu não quero ver o quarto pronto. Aí também tiramos ela do hospital com o esposo, fomos embora, aí passamos em frente à igreja, ela falou assim, eu queria só dar uma paradinha aqui, os irmãos orarem comigo, se convalescendo ainda e tal, tiramos ela do carro com cuidado, entramos, sentamos no último banco. Ninguém viu, nós chegamos. Ela chegou lá, o Senhor falou na igreja aquele dia, usando um servo em profecia, em interpretação de línguas, disse assim, falou com a igreja, depois disse para ela assim, minha serva,
Tu que perdeste o filho, eu sei o que é perder um filho. Eu sou o único que posso te consolar nessa noite aqui, porque eu sei o que é perder um filho. E ela me falou depois, pastor, quando o senhor me falou aquilo, entrou uma paz no meu coração tão grande. Eu fiquei consolado, porque era como se ela entendesse que o Deus que ela serve sabe o que é perder também, e ele consolou. E ela ficou consolada, nunca mais falou naquilo, ficou consolada. Hoje tem outros filhos e o Senhor abençoou. Mas foi uma libertação, porque o caráter é profético. Quando é que a cura interessa? A cura por si só não interessa para nós. Esse negócio que o movimento está fazendo aí, quem quer ser curado? Isso não interessa para nós, mas interessa sim. Na igreja aqui do Panamá, eu ia contar aqui do Brasil, mas vamos lá para fora do país. A igreja do Panamá, os irmãos vieram de lá agora. Jamilson e Ricardo vieram de lá agora, essa semana. Fizeram uma grande evangelização. Tinha 183 visitantes na igreja. Entrou uma senhora na igreja, ela não era cega totalmente, mas ela tinha, 10% da visão. Quando terminou o culto, ela estava enxergando perfeitamente. Nós não ficamos sabendo, não. Eles vieram de volta, viajaram de volta. Quando eles chegaram aqui no Brasil, o pastor tinha mandado um e-mail. Várias pessoas que foram curadas no culto naquele dia. Ninguém orou por ninguém especificamente, mas o Espírito Santo curou. Essa cura nos interessa, sabe por quê? Porque agora lá na cidade, todo mundo quer saber o que aconteceu. Todo mundo está interessado na obra, por causa da cura daquela senhora. Então essa cura aqui nos interessa. Quando é que edifica? Edifica quando se cumpre. Um dom edifica quando ele se cumpre. O Senhor entrega uma profecia, quero dar uma bênção a fulano de tal, ela se cumpre, a igreja toda se identifica. Mas teve uma coisa agora no sul do país, nessa evangelização, que ficou marcado para nós. O Senhor deu uma revelação, dizendo o seguinte: quero dar uma bênção ao pipoqueiro. Aí, os irmãos estavam num estádio de futebol. Um estádio pequeno. O Senhor deu uma revelação assim, vejam só, hein? Quero dar uma bênção ao pipoqueiro. Só que o ônibus tinha entrado por aqui. Mas aqui eram os fundos. Nós não sabíamos não, mas aqui onde nós entramos, eram os fundos. Quando terminou a evangelização, nós corremos para cá para achar o pipoqueiro. Não achamos ninguém. Aí mas e o dom do pipoqueiro? Aí o senhor disse assim, ele está na frente do estádio. Nós achávamos que a frente fosse aqui, viemos para cá, não achamos. Aí os irmãos falaram, quem sabe é do outro lado. Onde que é a frente? Aí o pessoal da cidade falou assim, não, é do outro lado. Correu todo mundo para cá. Chegou aqui, não tinha pipoqueiro, só tinha um picolezeiro. Mês de janeiro, aí o pastor que estava ali teve a revelação. O Senhor revelou para ele. Falou assim, ele é pipoqueiro, mas hoje ele está vendendo picolé. Aí o pastor chegou lá e falou assim, o senhor por acaso é pipoqueiro? Ele falou assim, eu sou pipoqueiro, mas é que está muito calor e hoje eu resolvi vender picolé. Aí o pastor falou, então, o senhor tem uma bênção. Eu oraram com ele e ele aceitou o Senhor ali, recebeu uma bênção ali. Nós ficamos edificados. Começamos a entender o que é grande evangelização. Que é olha, tem que discernir, o dom está ali, ele não é apenas um sinal, ele tem que ser orientado, ele tem que ser usado para o que é útil ao corpo, mas esse tipo de discernimento, ele precisa ser construído. E salvação profética, porque todos os dias na igreja está acontecendo salvação. Mas eu queria só terminar, pode passar, Júnior, dizendo isso aqui para os irmãos, olhem para o quadro. Ministério e dons. Meus irmãos, nós temos uma grande dificuldade hoje nessa relação entre ministério e dons. Essa relação entre ovelha e governo com respeito aos dons precisa ser bem entendida. Não é uma coisa bem entendida. As pessoas têm dificuldade de submeter os dons. Elas não querem submeter os dons. Pouco tempo atrás aqui entrou uma jovem numa da nossa igreja e disse o seguinte: pastor, meu casamento está marcado para novembro, mas eu quero adiar meu casamento, quero antecipar meu casamento para setembro. Aí o pastor falou, não, negativo. O quê?
Está marcado, nós consultamos um grupo de intercessão, está tudo certinho, o dia está reservado na igreja lá. Não, o senhor deu um dom. Mas peraí, deu um dom aonde? Então o problema está aqui, ó. O dom, o que, irmãos? Isolado. Ele não opera no corpo, ele não tem valor. Mas peraí, o senhor deu um dom que era para antecipar? Deu. Aonde? Eu não vi passar aqui. Não consultei. Não, o senhor deu um dom para minha mãe. Olha só. Coisa de sogra. Que perigo esse negócio. Olha aqui. Peraí. O pastor falou assim, não vou fazer isso não. Você vai lá e diz para sua mãe, e quem manda aqui no templo aqui é o Espírito Santo. E ele não revelou isso não. Por que o pastor foi sábio? Por que o pastor não fez? Os irmãos imaginem aqui, terceiro período, né? Tá bom, então vamos lá. Um casamento marcado para novembro. De repente, dá aquela correria para fazer em setembro. O que é que todo mundo vai pensar? Hein? Que houve um problema entre os dois, não é verdade? Mas a mãe lá sem juízo, porque eu acho que quando a pessoa tem minhoca na cabeça, minhoca serve para pescar. Agora tem gente que não tem nada, nem minhoca na cabeça, e quer entregar dom. Então, não pode. Olha, mães, fazer um apelo para as mães, para os pais aqui. Mães, pais, não entreguem dons para os seus filhos. Não entreguem. Sabe por quê? Você vai criar uma incredulidade no coração deles. Você tem um dom com o seu filho, entrega para o pastor, para o governo da igreja. O pastor vai consultar o senhor, vai chamar o seu filho, vai dizer assim, o senhor deu um dom a seu respeito. Não precisa falar que é seu. E tem mãe que interfere mesmo. Eu tive uma visão que você não casava com o João Carlos, você casava com o Ronaldo. Aí pronto, bobagem. A menina já está numa aflição danada, não consegue nada. Está lá na fila das aflitas e o pessoal entregando dons. Então é o dom isolado, é o dom fora do corpo. Meus irmãos, os irmãos estão rindo? Então você precisa saber o que o pastor escuta nessa obra. Outro dia o camarada chegou lá e falou assim, olha, falou para o outro lá dentro da igreja, o senhor me deu uma revelação que você me emprestava R$1.000. Olha, eu nunca tive essa revelação, sabia? Eu fico doido para ter uma revelação para Gerson me emprestar 5.000, mas... pão duro não empresta mesmo. Aí falou assim, eu falo Gerson, que aí ninguém sabe se é Gerson novo ou Belucci, eu fico... O senhor me deu uma revelação para você me emprestar R$1.000. Olha só, olha o que aconteceu, irmão. R$1.000. Aí o irmão lá falou assim, o irmãozinho falou assim, eu não tenho R$1.000. O camarada falou, quanto você tem? Tem 500. Então você me empresta 500. Fez um desconto na revelação dele. 2 meses depois, o que tinha emprestado estava oprimido, porque não recebia. Aí falou para o rapaz, escuta, aquela revelação que eu te emprestei R$500, você está me devendo 500. Aí o outro falou, não, peraí, companheiro. O senhor revelou que você emprestava quanto? 1.000, não foi? Foi. Você me emprestou quanto? 500. Não, então você me deve 500 ainda. Olha. Que camarada. E essas coisas, os irmãos estão rindo? Essas coisas acontecem aí todo dia aí. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O dom isolado. É dom fora do corpo. As pessoas se reúnem, cunhado com primo, com parente, aquele rolo, consulta o senhor lá na casa deles para abrir qualquer negócio. Aí o negócio vai bem, 6 meses, daqui a pouco estoura aquela confusão, dívida. E o que é pior? Vem parar tudo dentro da igreja. Aí vem todo mundo. Procura quem? O pastor. Pastor, estamos com uma dificuldade aqui, é aquela briga de família. Aí o pastor, peraí, eu não lembro disso, eu não consultei isso aqui. Não, nós consultamos lá em casa. Vocês consultaram lá? Então pega, vai todo mundo para lá, se mata lá primeiro. Quem sobrar vem aqui que eu faço uma imposição de mãos. Essas coisas mal resolvidas, tá bem? Dom de família. É o dom que não entra no corpo. O sujeito sofreu um acidente que capotou com um carro, aquela confusão, quebrou perna, quase morreu. Aí o diácono foi visitar ele. Eu já sabia. Como é que você já sabia, companheiro? O senhor tinha me dado um sonho. Diga aí. Mas você já sabia?
Já sabia. Mas por que você não entregou o sonho? Porque se você tivesse entregue o sonho, o grupo das irmãs, quarta-feira, aquela reunião, aquela oração de 5 minutos, não é? Tantos recursos tem na igreja, o grupo de intercessão, o grupo de obreiros, uma imposição de mãos, o senhor tinha me dado o livramento. Não, ele já sabia, não entregou para ninguém, o dom não operou no corpo, e o irmão sofreu lá o dano lá, não é verdade? E o dom espiritual tem um projeto espiritual. Aqui no terceiro período é inadmissível isso. Lá no principiante você vê muito isso. Os irmãos chegarem aqui, principiantes ainda, vindo de grande evangelização, 3 meses de igreja, não está entendendo nada. Ah, pastor, estou orando tanto, o senhor me dá uma revelação sobre os números da cena. Eles têm essas coisas assim. Eles acham que o dom é para isso. Mas o dom não é isso. O dom é um projeto espiritual. Pode atender o material. Pode. Um emprego. Recebeu uma proposta de emprego, aí colocou diante do Senhor, do presbitério, recebeu uma proposta de emprego para mudar para tal lugar. Pode ser que o assunto seja colocado diante do Senhor, o Senhor diga assim, não, eu quero que o meu servo ou minha serva mude para tal lugar. Bom, então aí o que era material entrou agora dentro de um projeto espiritual e o Senhor deu uma bênção a todos. Terminando. O que tem mais aí, Júnior? Terminando. Então a função do corpo é viver a revelação. É cumprir a revelação. Passou pelo ministério? Passou. Passou pelo governo da igreja? Passou. Está tudo certinho? Tá. Colocou em ordem? Cumprir. Agora, sobre temor, só queria dizer uma coisa para os irmãos. Temor, né? Aqui, temor. Olha, terceiro período, né? Vou só fazer uma ressalva aqui para os irmãos. Dizer que o Senhor falou quando o Senhor não falou, isso é terrível, né? Eu viajei perto de um irmão uma vez, que eu cheguei lá no final da viagem oprimido. Fiquei oprimido. Porque ele, durante a viagem, uma viagem de umas 2 horas, ele me contando as coisas, não, porque aí eu vim de madrugada, o senhor me falou uma coisa, aí o senhor me disse assim, olha, meu senhor faz isso, aquilo. Aí depois, quando eu fui entregar o jejum, o senhor me falou assim, não, mas aquele assunto, tal. E meio-dia depois, quando eu fui no culto meio-dia, o senhor me deu uma revelação. Eu falei, eu estou ruim, eu estou mal. Eu estou mal, eu fiquei ruim. Misericórdia, cheguei até a consultar o senhor, eu estou na obra ainda, eu caí, o que aconteceu comigo? Misericórdia, o que eu fiz, senhor? Porque o senhor deve falou com ele durante um dia umas 15 vezes, não falou nenhuma vez comigo. E eu oro tanto, jejum, para o senhor me falar alguma coisa, pelo menos da aula do Manaim, das coisas que eu estou envolvido. Misericórdia, senhor, às vezes eu tenho que recorrer aos profetas, aí juntar um grupo de atenção. Eu estou com um assunto aqui, porque o senhor não falou comigo. E com um rapaz dele, o senhor fala 15, 20 vezes durante o dia. Que misericórdia, estou ruim. As pessoas acham que o senhor... Não, o senhor falou, porque o senhor falou, olha, o senhor, inclusive tem uma revelação contigo. Aí começa a entregar aquele monte de coisa. Então, olha, isso é inadmissível. Alguém chegou para você e disse assim, eu tive uma revelação com você. Fala, peraí. Ó, entrega lá para o pastor. Não, fala com você aqui mesmo. Não, vai lá e fala com o pastor. Já despacha logo para lá. Entrega lá. Negócio de gente entregando que o senhor falou. O senhor falou. Às vezes o senhor não falou. Nós tivemos uma ceia. Olha só, uma ceia. 250 pessoas na igreja. Aí, na hora de distribuir a ceia, uma irmã é usada em interpretação de línguas. E ela disse assim, falou com a igreja e tal, aquela coisa toda. Lá no meio da interpretação, ela disse assim, hoje a ceia vai ser diferente. Primeiro vão cear as crianças de colo. Depois os intermediários. Depois os adolescentes e, por fim, toda a igreja. 250 pessoas. O pastor parou e falou assim, olha, irmãos, tivemos um probleminha aqui. Essa interpretação aqui, parte foi do Senhor, uma parte não foi do Senhor. Nós vamos continuar a ser aqui. Os diáconos podem distribuiu, deu a ceia e tal. Deu uma benção, no final do culto a irmã veio, o senhor acabou comigo, o senhor me expôs, o senhor acabou com a minha vida. Aí ele falou assim, irmã, aqui a questão é de números, eu tenho 250 ovelhas, a senhora acabou com 250, eu preferi acabar com uma. Acabo com uma e preservo as 249. Porque, o senhor falou, às vezes o senhor não falou. Essa questão de dizer que o senhor falou,
E o contrário também. O Senhor falou mesmo, você não entregou, outro problema. Então, dom espiritual é no corpo. No corpo. Tem visão, entrega como visão, deixa o discernimento, sabedoria, os outros dons agirem no corpo. Bom, por fim, a busca. Nós temos que buscar o Senhor para os dons serem aperfeiçoados. Eu vou contar só uma experiência aqui para terminar a aula. Agora, no Rio Grande, na cidade do Rio Grande do Sul, numa das cidades do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande, nós tivemos uma experiência interessante. A evangelização já estava terminando, um culto, na cidade de Rio Grande. Estava terminando. Uma senhora que estava assistindo o culto, antes do pastor terminar a mensagem, ele estava encaminhando para o final da mensagem, ela pegou o celular, uma visitante, foi para um canto assim, ligou para a filha dela. Olha, minha filha, você tem que vir para cá. Falei, não, eu estou no supermercado fazendo compra. Não, vem para cá agora, vem correndo, porque isso que eu estou vendo aqui, eu nunca vi na minha vida. Vem para cá, você precisa ver. A menina estava com um namorado ou com um noivo, no supermercado fazendo compras. Aí desligaram o celular, ela entrou no carro, o supermercado era perto, veio correndo. Eu vi quando ela entrou. O casal entrou, tinha umas cadeiras vagas lá atrás, eles vieram, o obreiro foi lá, recepcionou os dois e colocou lá atrás. Meus irmãos, sabe o que eles escutaram do culto? Nada. Zero. Eles escutaram nada. Não escutaram um louvor, não escutaram a mensagem, não escutaram absolutamente nada. Tinham chegado naquela hora. O grupo estava cantando, quando eles entraram, o grupo estava cantando aquele último louvor. Deus, Deus, Deus. Não sabiam de nada que estava acontecendo. Aí terminou, nós fomos para atendimento. Os obreiros foram lá atender os dois. Aí, vamos orar com vocês. Eles ficaram assim com um louvor. Aquele louvor tem uma ministração de anjos ali. Louvado seja o Senhor. Eles ficaram, só de escutar o louvor, eles já ficaram tocados pelo Espírito Santo. Aí os obreiros foram lá, o pastor foi lá orar com eles. Eles disseram, nós chegamos agora, não sabemos o que está acontecendo. Não tem problema. Vocês gostariam de uma oração? Ah, sim, a mãe perto. Vamos orar. Eles ajoelharam, os irmãos impuseram as mãos. O Senhor deu uma visão. O Senhor deu uma visão assim, que o rapaz pegava uma caixinha de aliança e dava para ela. E ela recusava, ela dizia, não, não quero. Quando o pastor entregou a visão, os dois começaram a chorar. Chorar. E aí eles se recomporam um pouquinho, colocaram, o que aconteceu? Aí ele falou assim, não, no caminho para cá, no carro, eu pedi ela em casamento e ela não aceitou. Não aceitou. Aí ela ficou assim, sem graça. Não, o senhor está mostrando, explicamos o que era dom e tudo. E eles ficaram impressionados, porque eles não tinham conhecimento de nada e ninguém conhecia os dois. E o senhor falou de uma coisa que tinha acontecido naquela hora. No outro dia nós fomos para a cidade de Pelotas, para a evangelização. Era um grupo pequeno, 200 e poucas pessoas. E os dois chegaram lá. Ele sem o brinco. E tinha um brinco e um piercing aqui, um parafuso aqui na sobrancelha. Ele já chegou sem aquilo, sem o brinco, bem arrumadinho. Eu quase não conhecia os dois. Aí chegaram, pastor, está lembrado de nós? Ah, sim, de ontem. Tá. Chegaram, meus irmãos estavam quebrantados já com a presença do Senhor. Isso é busca, isso é dom espiritual. Isso é o que interessa, isso é o que glorifica o nome do Senhor. Na fase que a obra está hoje, isso é que eu glorifico o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, vamos estar de pé, vamos glorificar o Senhor.